No ar. Boa noite, gente. Boa noite a todos. A gente vai dar início à nossa leitura preparatória do livro 22, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E a lição é a 45, necessidade essencial. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus, Lucas capítulo 22, versículo 32. Justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia no mundo em que imperam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai, a fim de que lhe não faltassem recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Declara o Mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que em Pedro não se enfraqueça o dom da fé. Salientou assim o Cristo a necessidade essencial da criatura humana no que se refere à confiança em Deus, num ciclo de lutas onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos a transformações e à morte. Testemunhava que, de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas. Reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la, feri-la, adiá-la. A ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade podem prejudicar o desenvolvimento. Em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheças as transitoriedades de todos os bens transferíveis que te servem. Mobiliza-os sempre, atendendo aos superiores desígnios da fraternidade que nos ensinam a amar-nos uns aos outros com fidelidade e devotamento. Converse-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Então, com essa leitura, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo essa mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para realizar mais uma palestra. Que os Espíritos aqui, nossos guias, os nossos mentores, nos intuam, nos protejam, continuem sempre emanando boas energias para todos nós. Pedimos a permissão a Deus e toda a espiritualidade amiga, possamos dar início às atividades de hoje. Rendemos graças a Deus e graças a Jesus. Graças. Essa palavra para Deus agora. Boa noite. Vamos hoje conversar sobre um tema bem interessante, que a gente tem que estar sempre falando sobre ele mesmo. Vamos falar sobre sofrimento, as suas causas, finalidades e libertação. O tema que o Sr. Edgar me deu. E é um tema extremamente interessante, porque, gente, a gente precisa estar falando sobre sofrimento, sobre a dor sempre. Porque quanto mais a gente entende isso, melhor a gente vive, né? Quando a gente tem uma aceitação maior das situações de dor e sofrimento, a gente passa a viver de forma melhor. Então é um assunto que a gente tem que estar sempre conversando sobre ele, sem medo, né? Sem tabu, sem barreira. Porque o que acontece? Nós vivemos num mundinho inferior. Pronto. É um mundo de expiações e provas, não tem outro jeito. Então vai haver sofrimento, sim. E como diz Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente sabe a finalidade da dor e do sofrimento, tudo na vida da gente fica mais fácil, né? É interessante a gente entender que o sofrimento ele acompanha o homem desde a sua origem. Lá no passado remoto, desde sempre o homem vem sofrendo. No início, ele tinha preocupações mais com a sobrevivência. Então o que acontecia? O sofrimento dele era um sofrimento mais físico,
né? Ele era aquele sofrimento corporal mesmo, toda a ordem de dor física, de sofrimento físico o homem tinha. Com o desenvolvimento da mentalidade, que foi acontecendo tempos depois, o que aconteceu? O homem já começou a ter aflições, né? Já não eram mais só as dores, eram aflições, que eram decorrentes de quê? Do seu livre-arbítrio, né? Ele começou a ter problemas existenciais, ele começou a ter já problemas de consciência, morais. Então, os problemas dele já foram se tornando outros, além dos problemas físicos, também os problemas morais começaram a surgir. Agora, a gente não pode esquecer que esses problemas todos acontecem devido a quê? Às nossas imperfeições. A gente ainda tem muita coisa para resolver na vida da gente. Aí a pessoa fala assim, então quer dizer que o destino do homem é sofrer? Não, esse não é o destino nosso. Deus não criou os seus filhos por sofrimento. Não. Só que Ele nos criou simples e ignorantes, para que a gente o quê? Fosse conhecendo a verdade, a gente fosse se conhecendo, a gente fosse paulatinamente crescendo, melhorando. Foi para isso que ele criou a gente. Ele não quis fazer todo mundo perfeito. Ele quis que nós buscássemos a perfeição, alcançássemos a perfeição por mérito próprio. Então, é uma coisa que depende de cada um de nós. O que nós sofremos é decorrência das nossas atitudes. É simples desse jeito. Nós não precisamos achar que funciona de forma diferente, porque não funciona, né? Sofremos aquilo que a gente fez. É uma reação daquilo que nós fizemos, né? É a lei de causa e efeito agindo. O próprio Allan Kardec, lá no Evangelho do Espiritismo, ele deixa claro para a gente que as dores aqui do nosso mundo, a origem dessa dor, ela tem duas fontes distintas, né? Essas dores, elas podem ter causa, que são geradas na vida atual, ou elas também podem ter a sua causa nas existências pretéritas. Então, são duas fontes diferentes. Aí a pessoa fala assim, mas eu estou sofrendo e não sei por quê. Não, é fácil a gente identificar por que a gente está sofrendo. A gente hoje vê muitas pessoas sofrendo pra caramba. Por quê? Porque agiram impensadamente, foram imprudentes, ou porque são pessoas muito ambiciosas, ou são pessoas muito orgulhosas, né? Pessoas muito egoístas, pessoas que só pensam em si. E aí elas acabam cavando com as próprias mãos dores e sofrimentos, acabam terminando sozinhas, né? Acabam criando inimizades. E aí elas olham e observam, nossa, realmente, se eu tivesse agido assim ou assim, talvez eu não estivesse passando por essa situação que eu estou vivendo hoje. Dá para ver perfeitamente que essa situação de dor e sofrimento foi causada nessa vida atual. Se a pessoa tivesse agido de forma diferente, talvez não precisasse passar por aquela situação de dor e sofrimento. Então, nesses casos, fica fácil a gente identificar quando a dor ela é causada aqui por motivos, por erros da gente, por escolhas inadequadas que a gente faz nessa vida. Quantas pessoas vivem sem ordem nenhuma? Quantas pessoas não têm perseverança nenhuma? Cuidado nenhum? Quantas pessoas agem com uma má conduta, um mau comportamento e às vezes agem sabendo que estão agindo de forma inadequada? E aí mais na frente vem o sofrimento, vem a dor e não sabe por quê. Ou às vezes a pessoa é uma pessoa que, eu não tenho amigos, mas é uma pessoa áspera, é uma pessoa que não sabe falar com educação com ninguém, é uma pessoa ditatorial mesmo, brusca com todo mundo que vai falar. Aí a pessoa fica, mas eu não sou amiga de ninguém, ninguém gosta de mim. Por que ninguém gosta de você? Então são atitudes, são ações nossas dessa vida que acabam interferindo nas nossas infelicidades, né? Aí daqui a pouco acontece alguma coisa na vida da gente, meu Deus, uma coisa inesperada, ninguém sabia, ou uma doença de repente, ou um acidente de carro, uma coisa que ninguém esperava. Aí as pessoas já pensam, nossa, uma fatalidade, né? Uma coisa que jamais podia acontecer. Deus não existe.
Deus não é justo? Como é que isso vai acontecer com a gente? Coisas que acontecem na nossa vida sem que a gente entenda, sem que a gente não saiba de onde saiu isso. Geralmente são coisas que acontecem por débitos nossos de vidas anteriores, essas coisas que a gente acha que são fatalidades. Ai, mas não tinha como acontecer isso, estava indo tão bem. E aí a gente fala assim, não, gente, o que acontece? A doutrina explica pra gente que não existe fatalidade, que não existe acaso, muito menos injustiça de Deus. Deus é um Pai soberanamente bom e justo. Logo, impossível que ele haja com as pessoas, um ou outro, com capricho, ou que ele tenha parcimônia, que ele tome partido, que ele seja parcial numa situação ou noutra. Isso não existe. Então não há como existir injustiça, não há como existir fatalidade. O que pode existir nesse caso? Pode existir que a gente está passando por uma determinada situação devido a coisas que ocorreram numa outra encarnação vivida por nós. Nós sabemos que existem outras vidas, né? E que às vezes lá eu posso não ter reparado todos os meus erros, porque Deus, ele é tão bom, mas tão bom, que ele deixa a gente quitar as nossas dívidas, pagar os nossos débitos de contas pequenas, ele parcela em suaves prestações. Às vezes a gente está achando até que está sofrendo demais, mas nós nem sabemos o que nós fizemos, né? O tamanho dos nossos equívocos, dos nossos erros. Então a gente vai sofrendo em parcelinha, né? Então, de onde vem isso? Eu sei alguns erros, eu sei, pô, eu fiz isso errado, agi mal dessa forma, agi errado com fulano, por isso que eu estou atravessando esse problema agora. Alguns dos nossos sofrimentos, das nossas dores, a gente até identifica a razão, mas outros a gente não tem nem noção. Na maioria das vezes são questões de outras vidas, né? É como o próprio Allan Kardec diz, a origem dessas dores podem estar nessa vida nossa ou podem estar na outra vida. A questão é que tem muita gente que fala assim, não, tem gente que não sofre não. Você vê esse povo aí, roubando, aprontando, tá todo mundo aí, vivendo anabescamente, vivendo bem pra caramba, feliz, eu queria estar no lugar dele. Só que o que acontece? O mal, gente, ele não é para sempre. Ele tem uma vidinha curta, né? Não tem como o mal persistir. Isso não acontece. Porque quem faz aquele mal vai pagar por aquilo. Se não pagar nessa vida, vai pagar na outra. Deus, uma certeza nós podemos ter, Ele quer que todos os seus filhos progridam, que eles avancem, mas Ele não deixa impune nenhuma infração às suas leis, por menorzinha que seja. Ele falou, Ele não permite, né? Ninguém sai daqui sem pagar o último centavo. Ou seja, os erros que nós cometemos, nós vamos ter que quitar, nós vamos ter que acertar essas contas, que reparar isso. É básico, é simples assim. Não adianta achar que Deus vai ser parcial comigo, vai falar, tadinha da Débora, está lá no cantinho, perdendo a sexta-feira dela, né? Ou ganhando. Em vez de estar lá, aproveitando, estar lá no cantinho, olha que coisa linda, trabalhando, vou quitar aqui uns débitozinhos dela, que ela é muito bonitinha. História, isso não vai acontecer nunca. Quer dizer, ele vai me deixar lá e falar, bonitinha, trabalha, recupera lá o tempo perdido, faz direito dessa vez. Ele vai fazer com todos nós isso. Por quê? Porque Ele é um Pai justo. Ele é um Pai bom, né? Então não tem outro jeito para a gente. O próprio Allan Kardec, lá no Evangelho, ele fala, as vicissitudes da vida, elas derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Ponto final. Não adianta a gente discutir o assunto. Ninguém aqui está sofrendo injustamente. Ninguém aqui está sendo a vítima da situação que chegou até a casa dele. A gente já falou 550 mil vezes aqui no mínimo. O sofrimento, a dor não é um endereço. Não tinha que vir o outro e bater na sua porta por engano. Não. Chega na vida da gente que tem que chegar. E o melhor de tudo,
é que esses erros, esses sofrimentos e essas dores, eles são necessários para os nossos crescimentos, sim. Para que a gente possa se tornar uma pessoa melhor, sim. Fala assim, não, mas tá, a gente vive nesse mundo e a gente vem para cá para sofrer, para errar. Não, nós somos criados por Deus com a possibilidade de errar e acertar. O erro, ele faz parte do nosso processo evolutivo. É que nem a pobre da criancinha lá, é bebê, vai aprender a andar. Ela já nasce sabendo andar? Não, assim. Da mesma forma, nós nascemos, nós somos criados simples e ignorantes. A gente vai aprendendo as coisas pela nossa consciência, porque as leis estão todas gravadas aqui dentro, e não adianta a gente falar que faz uma coisa errada, mas eu achei que estava certa, não achou nada, porque a consciência da gente grita, ela aponta pra gente que a gente está fazendo errado, sim, entendeu? Só que a gente prefere arriscar. A gente prefere ir lá e fazer o errado. É que nem pai e mãe, né? A gente cansa de dizer, eu e minha mãe sempre estavam pensando, é sempre a mesma coisa. Se a gente tivesse ouvido papai e mamãe, a gente não tinha feito tanta besteira. Agora, duas mulheres velhas, 58 anos, 53 anos, e falando a mesma coisa, se a gente tivesse ouvido papai e mamãe, a gente não tinha feito tanta besteira. Orientar e desorientar, falar, eles falavam, mas a gente quer cair no erro, a gente quer experimentar. E por que isso? Porque é a gente. Nós somos criados com possibilidades de erro e acerto. E se a gente erra, a gente vai aprender com o erro. Uma hora vai ter que aprender. É claro que tem gente que erra hoje, erra amanhã e vai dando murro em ponta de faca e não aprende com o erro e vai errando de novo e vai errando de novo. Aí vai chegar uma hora que vai cansar. Vai chegar uma hora que vai ver que o erro não compensa, que o caminho não é esse. Na hora que chega a hora certa, as coisas vão acontecer, as coisas vão se dar. Então, não adianta a gente falar, poxa, errei, de novo errei. Eu não posso ser conivente com o meu erro e dizer, tadinha de mim, eu errei. Tudo bem, uma hora certa. Não, porque eu sei que enquanto eu estiver errando, eu vou estar sofrendo. Porque é assim que funciona. Eu vou estar passando por situações de novo para aprender, situações de novo para fazer o certo. Então é ideal que a gente faça o certo logo. Já vi que não funcionou desse jeito? Vamos fazer o certo, que vai poupar dores, vai poupar sofrimentos da gente. Porque quando a gente faz errado, tem que corrigir. E a corrigenda nem sempre é a melhor. Quem é que gosta aqui de ser corrigido pelos outros? Chamada atenção? Que filha é que gostava de uns tapinhos no traseiro da mãe? Precisava de uma correção, tinha que ser feita? A correção nunca é uma coisa muito agradável. Então, se eu já percebi pelo meu erro que o trem funciona daquele jeito, vou fazer certo. Vou evitar cair no erro de novo. Por quê? Os nossos sofrimentos são decorrentes das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. É ele que libera e fala, geral, liberei geral, você pode tudo. Nós temos liberdade. O nosso livre-arbítrio nos garante isso. Mas a gente não pode esquecer do que o apóstolo Paulo falou lá. Olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por que nem tudo me convém? Porque eu posso tudo, mas nem tudo é certo. Nem tudo vai fazer bem para mim, ou nem tudo vai fazer bem para o próximo. Pode até fazer para mim, mas se vai incomodar o outro, se vai machucar o outro, se vai magoar o outro, vai errar. Então nós temos que ter esse cuidado. Por quê? Eu posso pensar o que eu quiser, eu posso falar o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso sentir o que eu quiser, só que toda a minha ação, seja ela por atos, por palavras, por pensamento, todas elas têm uma reação. Se é uma reação legal, ótimo. Se é uma reação que não é boa, as consequências vão cair sobre mim. A responsabilidade disso é minha. E aí a pessoa fala, não, mas eu não falei nada, eu só pensei. Tá
terrível do mesmo jeito. Eu falava demais com meu pai. Meu pai às vezes falava umas coisas, pai, hoje a gente não pode nem pensar isso, quando vai falar, pai. Fala não. O que acontece? No pensar, a gente já está emitindo radiações, vibrações. No pensar, eu já estou prejudicando fulano ou ciclano. A gente sabe o poder que tem as nossas vibrações, o poder que tem as nossas energias. Hoje nós não podemos falar que nós ignoramos isso mais. As pessoas que se dizem espíritas não podem dizer que ignoram o peso das nossas energias, das nossas vibrações, o que nós podemos alcançar com isso. E quantos de nós ainda pensam negativamente sobre uma pessoa e estamos enviando essas energias para outra pessoa? Se essa pessoa não está blindada com a oração, com uma boa conduta, com um caminho tranquilo na vida dela, ela vai receber essas nossas vibrações pesadas e isso pode prejudicar a vida dela. E a gente não pode esquecer que toda vida que eu prejudico, todo aquele que em algum momento eu atrapalho da minha vida, cai sobre as minhas costas um dia. Eu vou ter que ir lá e reajustar com ele. Eu vou ter que ir lá e buscar o perdão dele. Eu vou ter que cooperar com ele, ajudá-lo de uma forma ou de outra para que eu possa reparar isso. Gente, por pensamento nós podemos fazer isso. Imagine por atitude, por palavra, né? Palavra corta, fere, machuca. Então, todas as nossas ações, seja ela pelo jeito que for, vai ter consequências. Então vamos fazer o certo, vamos pensar coisas boas, vamos falar coisas boas, irradiar boas vibrações para que a gente tenha ganho com isso, ao invés de sermos prejudicados. Por tudo isso a gente vê o quê? Que não dá como ele para esse planetinha nosso ser um planetinha sem sofrimento e sem dor. Por quê? Devido à nossa perfeição. Somos ainda espíritos muito endividados. Somos ainda espíritos muito ignorantes, em processo de crescimento, em processo de aprendizagem. Então, o sofrimento, ele é uma coisa normal, básica, que vai continuar acontecendo com todos nós. Por isso, precisamos entender o porquê do sofrimento. Eu sei que eu estou sofrendo porque realmente eu fiz alguma coisa. Existe uma causa justa para isso. Então, já que eu fiz alguma coisa para que isso esteja acontecendo, eu preciso me ligar ao alto e pedir a Deus força, resistência, resiliência, né? Para que eu possa suportar as dificuldades da minha vida. E quando eu tenho esse entendimento e eu tenho essa visão de que eu vou buscar o auxílio no alto, as coisas ficam mais leves, sem rebeldia, sem revolta, né? Sem chororô, sem humilhação, porque uma vez que o erro, o sofrimento não vai errar o endereço mesmo, eu tenho que aceitar aquela situação que eu estou vivendo com tranquilidade. Eu tenho que procurar me fortalecer através da oração, né? E tenho que dizer, olha, sofrimento é oportunidade de reparação, de evolução, de crescimento. Vamos lá, eu vou segurar a cateca, vou segurar a onda. É fácil? Não. Alguém quer sofrer? Não. Alguém quer passar por uma situação de doença, de repente, de perda de familiar? Ninguém quer, gente. Chegar para alguém e falar que quer sofrer? Não. Mas o sofrimento não chega na nossa vida sem uma razão de ser. É porque nós precisamos enfrentar aquela situação para o nosso crescimento, para o nosso burilamento, para o nosso aperfeiçoamento. É simples, assim. E quando a gente tem essa visão das coisas, fica mais fácil caminhar, fica mais fácil aceitar, né? Eu fico vendo às vezes a Marisa aí na luta dela com aquela doença de Chagas. Já pensou se não fosse espírita? Se não tivesse esse conhecimento da dor, do sofrimento na vida da gente como é? Pelo seu Edgar, que trabalhou tanto já pela doutrina espírita, um professor tadinho sofredor, chega numa idade tal da vida, hoje já está penando, com doença também, sofrendo com aquilo ali. Pensa se não tem essa estabilidade espiritual, né, religiosa, de saber que eu estou passando por isso aqui, que é uma situação de provação, expiação, então eu tenho que segurar a peteca com tranquilidade. Se a gente não tem esse equilíbrio emocional, a tendência é tudo ruim.
tudo fica pior. A doença vai ficar pior, você vai bater as botas mais rápido, né? Porque vai transbordar aquele desespero todo. Então o que acontece com isso quando você não tem tranquilidade, não tem paz? Tudo pior, tudo pior. No entanto, quando você tem a visão da coisa, sabe por que está acontecendo, a finalidade daquele problema, você respira fundo e fala: o que não tem remédio, remediado está. Vamos aguardar para ver se eu consigo pelo menos sair dessa vida com alguns débitos a menos, tendo que estar, porque, gente, Jesus falou, bem-aventurados os aflitos, mas nós não podemos esquecer que não são os aflitos que vivem arrancando os cabelos, não, que não são os aflitos que vivem chorando, rasguejando pelo chão, se fazendo de vítima, dizendo que não é minha culpa. Não são esses aflitos, não. São os aflitos que seguram a onda, que buscam resolver as coisas com tranquilidade, os aflitos que sabem sofrer. Quando a gente sabe sofrer, fica tudo um tanto quanto mais tranquilo. O André Luiz, no livro Ação e Reação, ele coloca para a gente uma situação muito interessante. Ele, no decorrer do livro e tudo, ele vem falando para a gente, ele esclarece para a gente que a dor, nesse mundo nosso aqui, ela pode ser vista sob 3 aspectos. E eu achei interessantíssimo isso. Ele falou que a gente pode vivenciar aqui nesse planetinha nosso a dor de expiação, a dor evolução e a dor auxílio. Olha que coisa mais interessante. Então, estou sofrendo, vou analisar que tipo de dor é essa. Será que é uma dor auxílio? Será que é uma dor evolução? Será que é uma dor expiação? Quer dizer, ele divide isso aí em 3 aspectos. E ele fala assim: a dor expiação, gente, é aquela dor que está associada às vidas passadas, a encarnações passadas. E ele coloca assim: muitas vezes ela está ligada ali aos nossos erros, ao mau uso do nosso livre-arbítrio. Então, usando mal o nosso livre-arbítrio, a gente vai vir para essa vidinha aqui e vamos ter uma dor de expiação, né? Tá, aí ele fala assim: geralmente essa dor, ela está ligada àqueles problemas, ela se manifesta naquelas doenças degenerativas do organismo, ou na má formação do corpo. Também ela constitui uma manifestação. Essas pessoas que entram numa depressão profunda, que não conseguem mais sair, também pode ser uma dor de expiação. E perturbações mentais. O André Luiz coloca, então, esses 4 tipos de problemas, mais assim, como doenças expiatórias, dores de expiação, né? Então, seria doenças mesmo degenerativas, a má formação, congênita e também problemas mentais. Tá. Aí a gente olha e fala assim: olha, ainda tem essas dores aí, geralmente elas vêm de dentro para fora. Elas não têm nada com o mundo físico à sua volta. São problemas seus, que você trouxe com você. É uma dor de dentro para fora. Aí ele fala assim: agora, a dor evolução, ela é diferente. É uma dor necessária para o progresso. Para a gente progredir, nós precisamos passar pela dor evolução. Ela é comum a todos nós aqui. Aí ele fala assim: geralmente, uma das características dela é a questão do remorso, é a questão do arrependimento, é aquele sentimento de culpa que a gente guarda, e também, gente, aquele esforço que a gente faz, aquela tentativa de lutar contra as nossas más tendências. E isso também é uma característica de dor, de evolução, né? Aí ele fala assim, que essa dor ela é comum à maioria dos encarnados aqui. Por quê? Porque é como se ela fosse um desafio provacional para todos nós, a dor evolução. Então temos que passar por ela mesmo. Aí fala assim, geralmente, quando é que acontece essa dor evolução? Em situações que você está batendo de frente, situações que você confronta outras pessoas, questão de desarmonia, de
de tumulto, de desentendimento. Aí ele fala assim, situações que vão fazer você exercitar a paciência, vão fazer você exercitar a resignação, o perdão, vão fazer você exercitar a sua fé. Olha só, situações de briga mesmo, de desentendimento, em que você tem que voltar para você e segurar a onda. É uma prova, é uma dor, evolução. Então eu tenho que segurar a onda. Aí o André Luiz ainda coloca situações que isso acontece. Situações de quando você tem que ter paciência com alguma pessoa, quando você tem que conviver com um cônjuge que às vezes é incompreensivo, é brigão, quando você tem em casa uma relação com um filho muito rebelde, quando você tem um trabalho ali, pressões na relação naquele ambiente ali com o chefe, com o subordinado, quando você perde entes queridos muito próximos. Todas essas são dores de evolução que você precisa passar para você superar, para você segurar a sua onda, para você aprender a lidar com os seus sentimentos. Né? Você fala assim, ó, são coisas que acontecem mesmo. Ele coloca uma coisa muito interessante, que nós precisamos entender que nada é estanque, nada é assim e pronto. Tudo cabe observações, no institutinho aqui, ali, ele ainda fala assim, no caso da relação dos pais com o filho rebelde, às vezes aquilo ali também pode ser uma manifestação, uma situação de uma rigorosa justiça distributiva, é o nome que eles dão, que eles falam assim, é quando o pai que teve um filho e sofreu muito porque o filho era rebelde, ora, o filho causou sofrimento aos pais, provavelmente esse filho vai ter filhos que vão dar problema para ele do mesmo jeito. Então, por isso que ele fala a rigorosa justiça distributiva, ou seja, você fez mal a alguém, você provavelmente vai passar por aquela mesma situação. Então, às vezes, não é só porque é uma dor evolutiva, é porque você tinha que pagar ali aquela situação que você fez o outro viver também. Então, tudo a gente não pode falar, não, eu estou passando por isso porque isso aqui é uma... Ah, eu tenho essa mãe difícil, estou arrancando os cabelos da cabeça, estou passando por uma dor evolutiva. Bom, né? Uma dor de evolução. Ótimo, é bom que a gente pense assim, pelo menos a gente vai ter mais paciência, né? Vai ter mais... Ah, esse filho meu é rebelde demais, tem que aguentar ele. Isso é uma dor de evolução, eu vou evoluir, e por aí vai. Mas facilita para a gente saber disso, até porque a gente fala assim, não, eu preciso passar porque eu realmente preciso me melhorar. E aí o que acontece? A dor evolução, o André Luiz fala assim, ela vem de fora para dentro. Por que de fora para dentro? Porque são problemas que estão fora e que vão bater diretamente com as suas imperfeições, com o que você precisa mudar dentro de você, melhorar dentro de você. Por isso é uma dor de evolução. Por isso são dores que nós temos que passar por ela para aprender a lidar com ela e sair de uma forma mais tranquila, perdoando, sendo tolerantes, né? Acompanhando, ajudando. E isso causa uma dor na gente. Eu lembro de eu falar aqui pro pessoal direto, ai não, gente, ó, a Madre Teresa de Calcutá diz que tudo que eu faço tem que ser por amor. Madre Teresa de Calcutá, nada do que eu faço vale nada, porque eu não faço nada por amor, eu faço por obrigação. E aí o que acontece? Mas esse fazer por obrigação, que nos causa uma dor, é dor do quê? Evolução. Eu preciso passar por isso, fazendo por obrigação, porque não tem quem faça. Mas esse sofrimento vai me fazer o quê? Crescer. Eu não posso delegar isso para outra pessoa, porque o problema é meu, a situação é minha. Então, quando a gente entende esse tipo de sofrimento, não é muito mais fácil a gente viver? Não é muito mais fácil a gente aceitar a situação? Ah, não, eu queria estar viajando, aposentado, eu queria estar morando lá em João Pessoa, mas não posso. Não posso porque eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha irmã, eu tenho que ficar aqui, tenho que segurar o pé. Ai, meu Deus, pipoca.
Quando eu sair daqui, dessa vida, e estiver lá no plano espiritual, eu vou falar, tá vendo? Eu segurei as pontas, eu fiquei, eu não fugi, eu não joguei minha mãe no asilo para eu poder viver a minha vida, coisa que muita gente está fazendo, graças a Deus. Eu não vou fazer isso. Então o que acontece? Essa é a dura evolução. É aquela que as coisas não são muito fáceis, mas a gente faz porque nós temos que fazer. E isso que vem de fora vai nos burilando, vai nos aprimorando, e depois das situações de dor e sofrimento, a gente sai muito melhor do que a gente entrou. E a última, que eu achei extremamente interessante, que é a dor auxílio. Gente, essa para mim é top das galáxias. A dor auxílio, o André Luiz coloca assim pra gente, que é um auxílio, né, que a gente recebe da espiritualidade maior. E essa dor, ela vem geralmente para aqueles espíritos que encarnam com um programa reencarnatório top das galáxias. Eles vêm com tudo perfeitinho, bons planejamentos, vou fazer isso, vou fazer aquilo, estou evoluindo, tenho condições de fazer isso e aquilo. E quando eles chegam aqui, o que acontece? Eles caem na farra dos atrativos mundanos, e opa, mas isso aqui tá bom demais, isso aqui é muito bom, e esquecem dos compromissos assumidos no plano espiritual, com os benfeitores espirituais. E estão aqui na vida boa. E aí o que acontece? Quando eles começam a correr risco, quando eles já estão ali passivos, pertinho de perder a experiência reencarnatória, de perder tudo que eles planejavam fazer aqui, a espiritualidade fala, não, peraí, vamos beneficiar o rapazinho aqui com o amparo de exceção. É esse o nome do treino. O amparo de exceção é uma ajuda que os irmãos espirituais lá oferecem para a gente, que ele aparentemente é uma catástrofe, mas que não é. Eles simplesmente querem que a gente dê uma freada, e isso é possível que eles façam em nosso benefício. E aí eles mandam uma doencinha para que a gente possa acalmar o gelo, repensar, refletir, voltar lá atrás, o que eu estou fazendo, o que eu podia estar fazendo. E aí eles falam assim, e quais são esses tipos de doencinha que eles mandam pra gente? Infarto. E aí a gente fala assim, a maior parte das pessoas que têm infarto voltam diferentes. E é uma realidade. As pessoas que eu conheço que infartaram, voltaram muito mais sensíveis, muito mais amorosas, muito mais calmas. O infarto é uma delas, AVC é outra, câncer é outra, senilidade precoce, essas doenças todas aí que a pessoa vai ficando mais senil, precocemente, é isso. Outra coisa que eles falaram, hemiplegia, eu acho, é aquela coisa de você ficar com um lado do seu corpo todo paralisado, só um lado, hemiplegia, né? Essa aí também é uma dor auxílio. Então o que acontece? Trombose também. Então você fala assim, a pessoa fala assim, poxa, veio uma doença, de repente caiu no meu colo, por que, meu Deus, eu sou uma pessoa tão boazinha? Às vezes alguma coisa lá atrás ficou pendente, e aí a espiritualidade acredita que te dando longo tempo para reflexão, você está doente, está acalmado, não pode fazer nada, não precisa refletir, longo tempo para reflexão, e também a disciplina que é imposta pela doença, você é obrigado a parar e começar, gente, a rever, a refletir. A espiritualidade quer dar um tempo para a alma, uma oportunidade para a alma, para que ela possa se recuperar de algum engano que ela possa ter caído. E o interessante é que às vezes acontecem essas coisas na vida da gente, e a gente xinga, esbraveja e fala, Deus me ama,
Deus me abandonou, como é que eu estou passando por essa situação? Quando na realidade essa situação é um auxílio da espiritualidade maior para que a gente não perca a nossa reencarnação, para que a gente não saia daqui mais uma vez falidos na nossa encarnação. Olha como a dor ela é importante. Olha como nós temos que ver a dor como oportunidade de reparação e de evolução. A dor é uma bênção. Ninguém quer passar por ela, gente. Ninguém. Mas quando a gente passa, é porque a gente precisa. É porque é um momento de correção, de corrigida para a gente. Então, quando ela é bem aproveitada, ela é magnífica. Então, esse tema é um tema extremamente interessante, porque quanto mais a gente vai estudando sobre a dor e o sofrimento, a gente vai vendo a necessidade deles na nossa vida, porque somos ainda ignorantes, somos ainda seres em desenvolvimento. E o progresso vai chegar para todos nós. Só que para chegarmos até lá, nós temos uma escada longa para subir. E se a gente entortar para cá ou entortar para lá, vem Jesus, o nosso pastor, e nos cutuca daqui, cutuca dali, para nos colocar no caminho certo. E como é que ele vai cutucar se não for pela dor? Quem é que vai sair do lugar quando o treino está incomodando? Só sai quando está incomodando, não tem outro jeito. Não podemos esquecer que Jesus falou: bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo a gente encontra um amigo espiritual chamado Lakodai, e ele diz o seguinte, que bem-aventurados pode ser traduzido da seguinte forma: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus. Por quê? Porque a sua submissão à vontade de Deus. Porque terão centuplicadas as alegrias que lhe faltam na terra. Porque depois da batalha, depois do labor, vem o quê? O repouso, vem a bonança. Então o que nós temos que fazer? Saber que vamos sofrer, vamos passar pelas dificuldades, tudo. Mas vai ser bom para a gente, porque é uma ocasião da gente provar a nossa fé, a nossa firmeza, a nossa submissão à vontade de Deus. Não podemos desistir, temos que estar do lado dele. E na hora do sofrimento é que a gente tem que se juntar mais e dizer: Deus, me dê força, me dê resistência, me dê resiliência, né? Tudo que eu precisar para conseguir atravessar por isso junto com o Senhor, né? De mãos dadas, porque muitas vezes ele nos carrega nesses momentos, mas nós não podemos nos distanciar dele na hora da dor e do sofrimento. É o momento que nós temos que estar do lado dele, porque a dor e o sofrimento estão ali na nossa vida naquele momento para nos oportunizar de uma forma ou de outra, ou a corrigi-la e o nosso crescimento, a nossa evolução. Tá? Então, o que eu tinha para dizer para vocês é isso. Eu espero que vocês tenham entendido realmente a necessidade de sofrimento na vida da gente e que vocês todos tenham uma boa noite. Obrigada por estarem aqui. Adorei a presença de vocês e até a próxima. Acabou. Pode vir, Joãozinho. Tenho esses pecados que eu não tenho. Vamos levar o pensamento a Deus então. E, Senhor Jesus, agradecemos por estarmos aqui presentes nessa palestra tão importante para a nossa breve passagem aqui na Terra. Que possamos levar esses ensinamentos para a nossa vida ou para algum familiar próximo. E que aqueles aqui, Senhor, também desencarnados também possam se beneficiar com essa palestra da noite de hoje. Possamos voltar para casa bem, possamos estar aqui na próxima semana, rendendo graças a Deus e graças a Jesus.